Em 2013 começava a ganhar força uma das histórias mais polêmicas envolvendo a Coca-Cola no Brasil. O caso do suposto rato encontrado dentro de uma garrafa. De um lado, Wilson Rezende afirmava que a bebida teria causado sérios problemas de saúde e levou a briga para a justiça. Do outro, a gigante Coca-Cola negava tudo, garantindo que seria impossível algo assim acontecer na sua produção. O processo se arrastou por anos, cheios de laudos, polêmicas e até uma greve de fome. Mas no fim, será que a verdade veio à tona? Será que realmente existiu um rato na Coca-Cola ou tudo não passou de uma farsa? Nesse vídeo a gente vai conferir o que a gente tem de mais recente e relembrar essa que é uma das histórias mais curiosas do país. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Em dezembro de 2000 surgiu uma história tão estranha que até hoje faz parte do imaginário popular brasileiro. Wilson Rezende, como muita gente naquela época, foi ao Carrefour comprar um daqueles kits de 6 garrafas de Coca-Cola PET de 2 litros para poder curtir em casa tranquilo, tomando aquela coquinha gelada. Só que num certo dia, quando ele foi abrir uma das garrafas, todo animado para tomar sua coquinha, a experiência acabou virando um pesadelo. No primeiro gole, algo pareceu errado. Wilson contou que sentiu uma queimação por dentro, como se os seus órgãos estivessem ardendo. Segundo ele, esôfago, estômago e até língua sofreram com a sensação e um gosto de sangue que acabou tomando conta da boca dele. Bom, assustado, ele cuspiu o refrigerante e resolveu olhar o copo onde havia despejado a bebida. Foi aí que ele notou alguns pelinhos que, de acordo com a sua versão, seriam de um rato. A partir desse episódio, Wilson, que trabalhava como relojoeiro, ele decidiu que não poderia deixar aquilo passar batido. Alegando ter ficado com sequelas motoras e dificuldades na fala, ele buscou o Ministério Público em 2001 e entrou com um processo contra nada menos que a gigante Coca-Cola. Wilson, ele queria comprovar que todos os problemas de saúde que ele estava enfrentando tinham origem naquele gole de Coca-Cola, e foi assim que a batalha judicial começou. Mas, como a gente sabe, no Brasil, as coisas na justiça costumam andar bem devagar. Apesar do episódio ter ocorrido em 2000, o caso só voltou a ganhar força muitos anos depois, em 2013, quando as redes sociais estavam em plena ascensão. E aí, não deu outra, né? A história caiu na internet e rapidamente se transformou numa enorme polêmica. Provas. Na tentativa de mostrar que a sua versão era verdadeira, Wilson apresentou laudos de laboratórios e relatórios médicos que, segundo ele, confirmavam a presença de restos de um rato dentro da garrafa. Segundo Wilson, a própria empresa teria enviado um representante até a sua casa pedindo as garrafas que ele havia guardado como prova. Ele chegou a entregar, mas apenas 2 das 6. Ainda assim, afirmou que em outra das garrafas encontrou um corpo estranho que depois teria sido identificado como nada menos do que a cabeça de um rato. Então imagina a cena. Você abre a geladeira para poder tomar sua coquinha gelada e se depara com um pedaço de rato dentro da garrafa. Bom, só de pensar já dá arrepio. Vista, é difícil identificar o volume maior, mas basta rodar a embalagem e o contorno fica claro. Orelhas e focinho. A possibilidade de violação da embalagem foi descartada pela perícia. E se você pensa que a Coca-Cola respondeu de imediato, você está muito enganado. O Wilson teve que lutar bastante para conseguir qualquer retorno da empresa. A situação chegou a tal ponto que ele entrou em greve de fome e o caso acabou precisando da intervenção de órgãos de direitos humanos para que a história começasse a andar. No fim das contas, a pressão funcionou e o Wilson finalmente conseguiu chamar a atenção da gigante dos refrigerantes. Só que a tão aguardada resposta veio, mas de uma forma bem diferente do que ele esperava. A resposta da Coca-Cola foi diplomática, mas direta. A empresa disse lamentar a situação de saúde de Wilson, porém garantiu que era impossível um rato ter sido encontrado dentro de uma de suas garrafas. E se isso fosse possível, também não haveria como estabelecer a ligação que ele fazia entre a bebida e os seus problemas médicos. Segundo a companhia, os seus processos eram totalmente seguros, seguindo protocolos rígidos e utilizando apenas ingredientes aprovados por órgãos reguladores, algo sustentado por mais de 120 anos de história da marca.
Em resumo, a Coca-Cola não comprou a versão de Wilson e, a partir daí, a batalha judicial só se arrastou ainda mais. Processo. O processo movido pelo Ministério Público só começou em 2003. Nele, foi solicitado que a Coca-Cola pagasse uma indenização de R$10 mil por danos morais, além de que as garrafas fossem analisadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Se a gente parar para pensar, é até um valor pequeno diante do estrago que, segundo Wilson, teria sofrido. As análises revelaram que os lacres das garrafas não estavam violados. No entanto, o IPT destacou que a tampa poderia ter sido retirada, o conteúdo adulterado e depois fechado novamente com outra tampa. A Coca se apoiou nessa conclusão, reforçando ainda mais a sua versão. Até porque, quando os peritos visitaram duas das fornecedoras responsáveis pela produção das garrafas, a Spal, em Jundiaí, e a Cosmópolis, constataram que, pelos processos de enchimento e vedação, seria praticamente impossível algo como um rato parar dentro da bebida. Para fortalecer ainda mais sua defesa, a Coca chegou a produzir um vídeo mostrando passo a passo a fabricação, o enchimento e a vedação das garrafas, tentando deixar claro que não havia brechas no processo. Mesmo com todo o esforço de Wilson para provar a sua versão, as evidências apresentadas não foram consideradas fortes o suficiente. As investigações acabaram apontando que a hipótese mais provável era de que tudo não passava de uma fraude. Pesado, né? Mas aí fica a dúvida. Teria sido o próprio Wilson o responsável? Isso ninguém conseguiu afirmar com certeza. A Coca, determinada a esclarecer a situação, acionou o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo para avaliar as supostas sequelas que o relojoeiro dizia ter desenvolvido após o episódio. Foram feitos aí diversos exames e os especialistas concluíram que ele não apresentava nenhuma alteração ou sequela neurológica que pudesse ser associada ao refrigerante. Pelo contrário, os médicos apontaram que Wilson tinha, na verdade, um transtorno de personalidade e comportamento, possivelmente ligado a alguma doença, lesão ou disfunção cerebral. O processo ainda registrou que, depois do caso, ele passou a agir de maneira obsessiva, como quando dizia que iria prender gerentes do Carrefour pela venda de produtos defeituosos, ou que iria até o fim contra a Coca-Cola. Além disso, chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a marca de água Cristal, que também pertence à Coca, alegando que uma garrafa apresentava um número a mais na numeração, algo que, segundo ele, revelaria falhas graves nos equipamentos da empresa. Com o acúmulo desses episódios, a credibilidade de Wilson ficou cada vez mais abalada. O desenrolar do caso. Todo esse conjunto de fatores levou o Tribunal de Justiça de São Paulo a concluir que o polêmico rato na Coca-Cola não passava de uma fraude, possivelmente criada pelo próprio Wilson. A juíza responsável pelo caso destacou que, segundo a análise do Instituto de Criminalística, as 6 garrafas apresentadas estavam contaminadas, mas nem sequer eram sequenciais, o que indicava que provavelmente não tinham sido compradas juntas. Esse detalhe reforçava ainda mais a suspeita de manipulação. Diante disso, a ação movida por Wilson contra a Spal foi considerada improcedente. Resultado: nenhuma indenização e a sua batalha contra a gigante dos refrigerantes terminou sem vitória. E a Justiça de São Paulo julgou improcedente a ação movida contra a Coca-Cola por um consumidor que diz ter tomado refrigerante com pedaços de rato. No meio de toda essa confusão, Wilson chegou até a criar um canal no YouTube para mostrar o seu dia a dia enquanto o processo corria na Justiça. Só que depois da decisão da juíza Laura de Matos Almeida, o canal aparentemente não teve continuidade. O seu advogado ainda tentou recorrer da sentença, mas não adiantou. O recurso não foi aceito e, no fim das contas, Wilson saiu derrotado nessa disputa contra a gigante Coca-Cola. Atualmente, sobre o paradeiro de Wilson, nada se sabe atualmente. Ele simplesmente desapareceu dos holofotes, mas o fato é que até hoje o caso do rato na Coca-Cola volta e meia ressurge, relembrando todo o caos que causou na época. Muita gente ainda tem aquele receio de encontrar algo estranho dentro de uma garrafa de refrigerante, e a Coca, sem dúvida, acabou sofrendo um grande desgaste de imagem por conta de toda essa repercussão. E olha que esse nem foi o único episódio do tipo envolvendo a marca. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando outra história parecida, dessa vez com uma mulher de Minas Gerais que alegou ter vivido algo semelhante ao que o Wilson relatou. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá, para vocês conferirem depois. Será que o Wilson realmente tentou enganar todo mundo ou pode ter sido vítima de algo maior? Você acredita que um caso assim poderia acontecer de verdade dentro de uma empresa gigante como a Coca-Cola? Deixa aqui
a sua opinião nos comentários, que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Até o próximo vídeo. Tchau!